instantinho. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso Paz Comunhão. É mais uma edição do nosso encontro de formação, de comunhão, de integração dos agentes da Pastoral da Comunicação. E, graças a Deus, esse nosso encontro tem ganhado um corpo e está se expandindo, além da Diocese de Camaçari. Então, queremos acolher todos vocês, os que são daqui, os que são de fora, os que se sentiram tocados para participar conosco deste momento. Nesse dia, nós vamos falar sobre fotografia. Temos a graça de receber aqui a Catiane Leandro, que já esteve conosco no encontro presencial e dessa vez nessa modalidade online. Mas antes de apresentar a Catiane, queremos também pedir a presença do Espírito Santo, né, que ele possa nos conduzir nesta noite, pedir a intercessão também de Nossa Senhora para o nosso encontro de paz comunhão. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero já acolher aqui a Catiane, seja muito bem-vinda, e que você possa se apresentar também para os nossos irmãos aqui, pasconeiros. Obrigada, Kívia. Mais uma vez, eu quero agradecer o convite feito por Kívia e Igor para estar junto com vocês novamente, né? Já tivemos um encontro presencial e agora esse online. Fico muito feliz, né? Muito grata pelo convite, muito honrada. Vocês sabem o quanto que eu gosto de estar com vocês, quanto eu gosto da Diocese de Camaçari, que é até a minha segunda diocese, né? Que estão pertinho e tenho muito carinho por vocês. Fico muito feliz mesmo de estar participando desse momento. Eu trouxe aqui na minha apresentação, né, um pouquinho de quem sou eu, e aí eu vou passar aqui, mas queria desejar também novamente boa noite a todos que entraram, todos que estão aqui presentes, agradecer pela presença de cada um de vocês, e ver aqui nos comentários que temos pessoas de várias paróquias, várias dioceses, então isso é muito bacana, essa troca de conhecimento e também esse contato, né, a gente se conhecer. Estou muito feliz por ter vocês aqui hoje. Bom, eu me chamo Catiane Leandro, sou apaixonada por comunicação, fotografia, imagens sacras principalmente, crianças e natureza. Por aí vocês já tiram um pouco do que eu realmente amo fotografar. Apesar que eu amo fotografar tudo, mas assim, tem alguns pontos, né, que eu me dedico mais e acabo estudando mais sobre. Comecei a fotografar eventos aqui da minha paróquia, eu sou da paróquia Espírito Santo, no bairro de Tancredo Neves, que era a paróquia São Gonçalo do Retiro e foi desmembrada. Então, comecei a fotografar aqui em eventos da minha paróquia e eventos familiares. E hoje eu tenho estúdio fotográfico, dou aulas de fotografia, sou jornalista e fotógrafa, e vivo e me realizo através da fotografia, né, como eu costumo dizer, hoje atualmente. Sou pós-graduada em comunicação e marketing, web jornalismo pela UXAL, e fotógrafa profissional com certificação pelo Senac Bahia. Bom, então eu faço essa pequena, breve apresentação sobre mim e trago aqui alguns trabalhos, porque eu acho que nada melhor para me apresentar do que os meus trabalhos e o que eu gosto de fazer. Então, vou passar rapidinho aqui para vocês um pouquinho do meu trabalho. Talvez alguns de vocês já conheçam, já tenham visto, outros ainda não. Essas são as capas do jornal São Salvador, que era o jornal da nossa arquidiocese, né? Daqui da Bahia, de Salvador. Calendários aqui da nossa arquidiocese. Esses projetos dos calendários foram bem importantes para mim, né? Porque eu ajudei na construção do projeto como um todo. Então, esses calendários foram um marco bem bacana aqui para nós. Aqui algumas turmas de fotografia, inclusive o pessoal de Camaçari está representado aqui nessa foto, no nosso encontro, tanto de Camaçari como aqui da Arquidiocese de Salvador. Os cursos de fotografia também, que antes eram presenciais, e agora na pandemia nós estamos com eles online, aqui na UFSAL. Esses dois eventos foram os mais recentes dentro desses momentos assim, mais próximos da pandemia, que foi a missa pós-beatificação da Santa Dulce, né, que ainda a gente divulga, inclusive ontem a gente falava um pouco sobre ele, que saiu no Vaticano News, algumas fotos que eu fiz na Fonte Nova, e aqui foi a missa para receber o novo arcebispo de Salvador, Primaz do Brasil, que essa missa realmente já foi no momento que a gente vivenciava a pandemia. Então foram os dois eventos mais recentes, assim, de mais destaque, né, que eu pude fotografar. E sobre produções acadêmicas, eu tenho artigos
escrito sobre fotojornalismo no jornal impresso do analógico ao digital, e o espaço e a importância que a fotografia ganhou no jornal impresso. E o mais recente, que é a ressignificação da fotografia como objeto de valor histórico em uma era digital. Então, de fato, que eu gosto mesmo de pesquisar, de escrever muito sobre fotografia, apesar de ter também outros projetos, outras escritas. Mas aqui eu trago para vocês mais focado na fotografia, porque é a nossa temática de hoje. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a fotografia digital, fotografia religiosa, espiritualidade da fotografia, algumas dicas para fotografar ambientes religiosos e o nosso foco, que vai ser dicas e técnicas para fotografia com celular, porque fotografia é um mundo, são muitos detalhes, são muitos assuntos, né? Mas hoje o convite que me foi feito foi para poder dar algumas dicas para vocês de como fotografar melhor com o celular. E eu queria saber de Kívia, se a gente já pode começar a abordar o conteúdo, tem alguma outra informação que você queira passar antes disso? Só quero acolher o diácono Igor, que chegou aqui conosco, então acho que ele pode dar uma palavrinha também. Boa noite, diácono, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Igor, quer dizer, Kívia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Catiane. Dizer da alegria imensa de poder estar acolhendo Catiane aqui no Passo Comunhão. Catiane, que eu sou um grande admirador do trabalho dela. Para mim, é uma das maiores fotógrafas que a nossa Bahia tem e também, quem sabe, o Brasil. Pessoa muito capaz. Aproveitem, viu, pessoal? Absorvam muito aí desse conteúdo fantástico que Catiane tem para passar. Né? Quero acolher a todas as pascões de outras dioceses que estão aqui conosco. É uma alegria muito grande para a gente. É interessante que hoje estive com o nosso bispo, Dom Petrini, e comentava com ele deste nosso projeto, né, do Passo Comunhão. E como é tão bom a gente ver que esse nome não fica só na teoria, mas vem para a prática, né? Quando a gente pensa em paz, comunhão, essa comunhão que é gerada entre outras dioceses, entre as dioceses também, né, da nossa diocese, nosso coração fica muito feliz, muito alegre de acolher vocês. Sintam-se em casa e aproveitem, viu? Porque Catiane é um mundo de informações aí sobre fotografia, sobre jornalismo, então aproveitem mesmo essa noite, que eu tenho certeza que será muito rica. Cati, mais uma vez, gratidão, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, né? Falar um pouquinho mais cedo aqui antes de você entrar, que fico muito feliz e honrada com o convite feito por você e por Kívia. E com essas suas palavras também agradeço muito, e que responsabilidade de ouvir isso de você. E agora eu tenho que passar esse conteúdo para o pessoal. Muito obrigada mesmo. Prontinho, então pode iniciar, Cati. Fique à vontade. Qualquer dúvida, o pessoal pode ir colocando aqui no chat e a gente vai fazendo essa mediação. Certinho. Então, para iniciar, eu queria que pelo menos 2 pessoas pudessem responder essa pergunta, que é muito fácil. E assim, os mais corajosos aqui pudessem dar início, né? O que é fotografia? Quem poderia falar aqui para a gente o que é fotografia? Pelo menos 2 pessoas. Alguém se candidata? Temos 32 pessoas aqui, várias dioceses. Vamos ver quem é que vai falar. Boa noite. Ai, sou Valéria, da Paróquia Cristo Ressuscitado, da Diocese de Camaçari. Em relação à palavra fotografia, eu iria pelo, acho que não me engano, grego, seria luz, algo de luz na escrita, seria algo como transmitir, se a gente estivesse vendo em algo impresso, em algo que outros pudessem ver o que aconteceu naquele momento. Perfeito. Mais alguém? Boa noite, Zenaide da Pascom. Mais alguém poderia falar? Boa noite. Boa noite, Zenaide da Pascom de Onápolis, Paróquia Santa Rita. Fotografia, para mim, é a arte de reproduzir imagens. Perfeito também. Bom, eu queria que vocês falassem só para que a gente... Ela aluna também pode colocou aqui, Cati, que, como diz Susan,
é a cristalização de um momento, que pode relembrar sempre que vê e reviver aqui e compartilhar também. Então, ela traz também essa perspectiva da cristalização de um momento. Perfeito. Bom, tudo que vocês falaram aqui está certo. Então, assim, eu queria só que vocês falassem para a gente poder ouvir de vocês mesmos e ter perspectivas diferentes, né? Sobre o que é fotografia. Então, como eu falei um pouquinho atrás, fotografia é um mundo. Então, assim, se a gente for estudar desde a sua palavra, a sua criação, vai muitos dias estudando e ainda não vai ser o necessário, porque são muitos e muitos assuntos, são muitos detalhes que a gente precisa entender sobre fotografia. E é o tempo todo evolução, né? Hoje, que a gente vai falar que é fotografia digital. Então, o que é a fotografia em relação à sua escrita? A fotografia vem do grego, significa desenhar com a luz. É essencialmente a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando-as em uma superfície fotossensível. Essa questão do fixando era a visão, o conceito que a gente tinha da fotografia antigamente, quando era apenas impresso, né, apenas revelado. A gente precisava revelar a imagem para ser vista. Hoje, esse finalzinho desse conceito aqui já está diferente. Independente dele ser revelado num papel fotossensível ou não, é fotografia. Mas a fotografia vai muito além dessa definição, né? Envolve sentimentos, envolve emoções, envolve essa questão documental, como a colega falou, de guardar esse registro e poder rever inúmeras vezes. E é capaz de contar a nossa história. Então, imaginem vocês hoje, né? No mundo que a gente vive, sem ter fotos de família, sem ter fotos de acontecimentos históricos. Hoje a gente tem tudo registrado. Então, o tempo todo, ali, diariamente, a gente está trocando imagens. Então, imaginem que daqui a alguns anos as pessoas vão poder ver tudo o que aconteceu sem nenhuma dificuldade. Mas quando a gente precisa ver algum registro histórico, muitas vezes a gente precisa se dirigir a uma biblioteca central, a gente precisa buscar em lugares que realmente são lugares menos acessíveis para poder a gente ter acesso àqueles documentos. Hoje não, hoje a gente consegue ter com a maior facilidade tudo que acontece no nosso dia a dia, divulgado na internet, pode compartilhar, pode ter um acesso muito mais rápido. Então, essa imagem que eu trago aqui para vocês é a imagem da primeira fotografia reconhecida de 1826. Aqui em seguida, eu trago para vocês como essa imagem foi capturada. Essa imagem foi capturada em uma das experiências de Louis Daguerre. Ele estava ali tentando fazer uma imagem para poder ter essa fotografia registrada. Não tinha nenhum objeto, né? Assim como conta, não tinha nenhum objeto específico, mas estava ali tentando fazer uma imagem para poder fazer testes de impressão. Quando conseguiu capturar essa cena, que são dois rapazes, né, sentados, um engraxate e um cliente em pé, tendo o seu sapato sendo engraxado. Nesse caso aqui, a gente está falando da primeira fotografia feita por pessoas, tá? Que aparecem as pessoas. Então, essas duas pessoas aqui são as primeiras duas pessoas capturadas em uma imagem, e não foi proposital. A ideia era fazer uma foto, estava sendo feita a foto aqui do ambiente, e essas duas pessoas saíram nela. Então, só após a revelação, foi notada a presença das pessoas. É possível perceber que se trata do engraxate de seu cliente. Bom, por que eu trago essas duas fotos para vocês? Para que a gente já comece percebendo a diferença que eram as fotografias, né? Por aqui a gente já consegue ver, tanto pela qualidade quanto a imagem, a diferença. Então, a primeira foto foi realizada em 1826, e aqui a foto que aparece as duas primeiras pessoas fotografadas. E aí a gente vem para a fotografia digital. Com o avanço da tecnologia, a fotografia ganhou outras versões, outra versão, no caso, que é a fotografia digital, na qual a imagem não precisa obrigatoriamente ser revelada, como a gente falava no conceito anterior. Mudou de formato, mas segue com o mesmo princípio, a imagem criada com a luz. Então, a fotografia não perdeu normalmente sua essência, porém foi atualizada, né? Então, hoje a gente não precisa necessariamente ter a foto revelada para poder ver. A gente consegue ter ela em vários meios digitais. Então, nesse formato, a possibilidade de manipulação e utilização se tornam infinitas. O que isso pode ser bom e também pode ser ruim, a depender do modo com que as pessoas usem, né, essa manipulação, para o bem ou para o mal. Na fotografia digital, as imagens são gravadas em um sensor,
e pode ser produzido através de câmeras fotográficas, de um aparelho celular com câmera, e a qualidade e a resolução é muito superior às câmeras analógicas. São de forma instantânea, são geradas de forma instantânea e salvas, né, que podem ser tratadas, editadas no processo e ser editadas, impressas e enviadas para armazenamento. A gente consegue enviar por Bluetooth, a gente consegue passar através de cartão de memória. Então, existe uma grande possibilidade de manipulação desses arquivos e que também acaba sendo algo para a gente chamar atenção, porque esses arquivos também precisam ser manipulados e transportados do modo correto, né? Porque existem riscos também de perder cartão de memória, da gente perder celular, de infinitas coisas acontecerem. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado também na manipulação dessas imagens. Apesar de que agora nós podemos ter ali tudo salvo em um sensor, em um arquivo, né? A gente pode ter essa foto como arquivo, mas a gente também precisa ter cuidado para não perdê-las. Então, antes a gente tinha a questão da revelação, do papel, dos produtos químicos. Hoje a gente tem a questão do cuidado para não perder, para não descartar, para não perder essas fotos, né? Na verdade. A imagem pode ser vista no mesmo momento que é capturada através da tela ou do sensor, do LCD. Então, mais uma vantagem da fotografia digital é que a gente consegue ver a fotografia no mesmo momento que ela foi feita. Se antes a gente tinha que fazer a foto, olhar aquele filme lá, ver se as fotos ainda ficar boas, se não ia perder um monte de fotos para quem era do analógico aqui, ou quem pegou o finalzinho do analógico, as pessoas perdiam muito, né? Eu cheguei a pegar o finalzinho dessa troca do analógico para o digital. Então, eu vi as pessoas reclamando que era muito caro fazer fotografia, que a gente perdia muitas fotos, que as fotos queimavam. Enfim, uma série de questões que aconteciam que hoje, através da fotografia digital, a gente já consegue evitar. Imaginem vocês estarem fotografando uma missa com um número de poses específicos. Por exemplo, 12 poses lá no filme. E aí, quando for revelar as fotos, uma dessas fotos ficarem boas. Imaginem, hoje a gente tem a graça de ter, uma colega está comentando aqui, de 36 poses, só 10 funcionavam. Isso aí. Então, imaginem, hoje a gente tem a liberdade, graças a Deus, de poder chegar na missa e tirar quantas fotos a gente quiser tirar e ver na hora se essas fotos ficaram boas. E de postar, de compartilhar. De uma forma muito mais tranquila, que antes a gente não tinha. E aí a gente entra aqui na fotografia religiosa. A fotografia religiosa é uma técnica de captação de imagens que sejam verdadeiras vivências de fé. Por isso, utilizamos a palavra religiosa, que vem do latim religare, que quer dizer religar, religar as imagens que nos religam aos... Quer dizer, religar. São as imagens que nos religam ao sagrado, que nos trazem sentimento divino. O pessoal ainda está aqui comentando no chat sobre os filmes, né? Um colega falou aqui que de 36 nenhuma pegava, o pior era isso. Ainda tem essas questões. Bom, então, sobre a fotografia religiosa, como a própria palavra já diz, é algo que nos liga ao céu. Então, como fazer de forma melhor essas fotografias religiosas é o que a gente vai trabalhar aqui nos slides seguintes. A espiritualidade da fotografia. Esse é um ponto muito importante para que a gente consiga fazer, de fato, essas fotografias religiosas. Por quê? A espiritualidade da fotografia nada mais é do que você estar em comunhão com o que você está vivenciando. É você colocar a sua espiritualidade naquela imagem. Então, se você está devidamente prestando atenção naquele momento, se você está devidamente entregue àquele momento, você vai conseguir fazer uma fotografia que demonstre a espiritualidade daquele momento. Então, se você está participando de uma missa, se você está participando de uma celebração, de algum evento, você tem que tentar ao máximo se encontrar ali, né? Colocar-se à disposição de fato do serviço, para que você também consiga transmitir aquilo. Então, não adianta você estar na missa e não estar prestando atenção nos ritos. Você não vai conseguir passar o que você precisa passar através da imagem. Então, a espiritualidade da fotografia diz muito sobre isso, sobre de fato o que está acontecendo naquele momento. E é o que a gente precisa se atentar. Só dá uma olhadinha aqui no chat. Então, e aí a gente traz aqui algumas dicas para fotografar em ambientes religiosos. Primeiro, comportamento do agente de PASCOM.
Se você está num evento religioso, você tem que saber qual a melhor maneira de se comportar. Tentar ao máximo evitar barulhos, tentar ao máximo passar na frente da pessoa que está celebrando, dos nossos sacerdotes, da pessoa que está ali falando, que está com o microfone na mão naquele momento. A gente precisa se tornar, entre aspas, invisível naquele momento. Então, quanto menos você é visto, melhor, porque você vai conseguir capturar os melhores momentos. Roupas adequadas. Então, se você está indo principalmente para servir, tem que prestar muita atenção nesses pontos das roupas. Se possível, com roupas sempre neutras, roupas pretas são a melhor opção realmente, mas assim, com a roupa mais neutra possível. Ou se sua paróquia tem uma camisa da Pascom, prefira, dê prioridade a usar essa camisa para mostrar que você está a serviço. Meninas, evitar salto, infelizmente, eu sei que às vezes é muito difícil para a gente, principalmente quando é uma missa festiva, né, que a gente quer ir mais arrumada também e tudo mais, mas se você está a serviço aquele dia, o foco é para o serviço. Então, às vezes não chama a atenção da gente, às vezes a gente não se distrai, mas distrai o outro, distrai quem está ali na igreja, quem está ali prestando atenção naquele momento. Então, prestar muita atenção nas roupas que a gente utiliza, nos sapatos que a gente utiliza, porque nesse momento, para você conseguir trazer uma fotografia com espiritualidade, uma fotografia religiosa, uma boa fotografia, você tem que estar disposto a se entregar, de fato, ao serviço. Limites e atenção aos momentos. Tenham sempre atenção aos momentos. Então, se o padre está falando, não é porque você está fotografando que você não está ouvindo o que o padre está falando. Muito pelo contrário. Então, você tem que prestar mais atenção ainda. Porque em um momento daqueles que você perde um grande registro. Vai que alguém seja chamado para falar alguma coisa naquele momento. Vai que tem alguma coisa para acontecer que, por um acaso, você não sabia. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção em todos os momentos. Respeitar as regras, isso é muito importante. Se o padre fala, não pode subir no altar, então não pode subir no altar. Tem pessoas que questionam muito isso, porque tem padres que deixam, tem outros que não. Mas isso vai muito de cada um. Então, se você ainda não conhece aquele sacerdote que está ali servindo, o ideal é que você possa falar com ele antes e pedir permissão, se você pode passar até tal limite. Se ele falar que pode, ok, mas também não é para subir e ficar em cima do altar. Sobe, faz a foto e desce. E tentar chamar o mínimo de atenção possível. Infelizmente, tem gente que sobe e quer ficar no altar o tempo inteiro. Então, não dá. Se você não faz parte daquele serviço ali do altar, das pessoas que estão ali servindo, desce. Então, faz sua foto, consegue lá foto legal para sua paróquia e sai. Então, precisamos sim ter atenção aos momentos e respeitar todas as regras. Respeitar o trabalho dos agentes de PASCOM. Eu sei que para vocês isso aqui é importante, mas não no sentido de vocês não respeitarem, porque eu acredito que vocês respeitam, mas passar para as outras pessoas para que elas aprendam a respeitar o serviço de vocês. Então, se vocês estão ali fotografando, a prioridade são vocês. Aqueles agentes que estão ali naquele momento fazendo a cobertura, eles são a prioridade. Por que eles são prioridade? Porque, um exemplo, para as paróquias que têm Facebook, Instagram, site, enfim, né, redes sociais. Essas imagens podem ser resgatadas lá. Então, olha, a Pascom da minha paróquia está fazendo as imagens, isso é bom que vocês falem, fique bem claro. Estamos fazendo as imagens e vamos postar lá na página oficial. Então, você pode entrar lá para poder pegar essa foto e pegar uma foto com boa qualidade. Infelizmente, tem pessoas que querem pegar as fotos, querem fazer as fotos com o celular, querem passar na frente dos agentes de PASCOM, e fica aquele tumulto, aquela agonia, acaba ninguém conseguindo uma foto boa. Então, tentem também orientar as pessoas da paróquia de vocês, que a prioridade sempre vai ser o serviço da PASCOM. Sim, Igor falou aqui também de dar o crédito, exato. E aí as pessoas vocês escrevem lá, né, crédito, paróquia, tal. E aí as pessoas que entrarem lá vão pegar essas fotos, podem compartilhar, podem divulgar. Porque às vezes a comunidade é tão pequena que não dá para todo mundo fotografar. Então, quem é a prioridade é a PASCOM. E é bom que vocês eduquem as pessoas, né, da comunidade de vocês para entenderem isso. Porque às vezes grande parte das vezes, a gente não educa, a gente não fala, não orienta e quer que as pessoas saibam isso. E as pessoas não sabem. Então, se possível, ali antes da missa festiva, antes do momento festivo, falar: a pastoral de comunicação está fazendo a cobertura do evento, vão lá pegar. Se possível, dar cartõezinhos também, né, com as redes sociais da paróquia. Enfim, existem várias estratégias que podem ser feitas. Bom, gente, eu comecei falando um pouquinho das dicas sobre os agentes, porque eu acho muito importante.
Às vezes a gente pensa muito na parte técnica, na parte prática, e esquece que a gente precisa também pensar nas pessoas que estão servindo. Isso é muito importante. Tanto em relação à espiritualidade, tanto em relação ao comportamento. Realmente é muito importante a gente se atentar. Então, agora, nós vamos para a parte mais voltada à fotografia em si, das funções e em relação a funções e técnicas da fotografia. Então, eu queria fazer uma pergunta, e aí 2 ou 3 pessoas, quem se sentir à vontade aqui de responder, que é muito simples. Você conhece as funções do seu aparelho? Quem aqui pode me falar se conhece, não conhece? Não precisa falar todas, não. É só dizer, eu conheço, eu já mexi, ou eu não conheço, eu não mexo. Podem falar aqui pelo microfone mesmo, não precisa só pelo chat, não. Verônica comentou algumas, Amanda comentou poucas. Mais alguém? Igor, quase nada. Zenaide, sim, conheço. Lívia, quase nada. Bacana. Júlia, maioria. Priscila, conheço. Alisson, algumas. Pronto, bacana. Eu perguntei isso porque, assim, é muito fácil a gente ter um aparelho e a gente simplesmente colocar a culpa nele. E eu digo isso por experiência própria, porque eu vivencio isso praticamente todos os dias. Assim. Chegam pessoas para mim, como eu já falei para vocês também, que eu dou curso de fotografia particular, em grupos, e aí muitas pessoas chegam para mim reclamando do meu aparelho. Nossa, meu aparelho é tão ruim, eu não consigo fazer nada com ele. Aí fala, é mesmo? Tá bom, vamos ver. E por incrível que pareça, isso já aconteceu 2 vezes com pessoas que usam o mesmo aparelho que eu. Tanto uma vez, uma câmera que eu tinha, antes de ter a que eu tenho hoje, câmera profissional mesmo, como com o celular. O meu celular não é lá dos melhores, não, mas dá para extrair muita coisa bacana. O pessoal ainda está comentando que conhece, que não conhece. Então, o que acontece? Às vezes você tem um produto na mão que você consegue extrair fotos bacanas, que você consegue fazer muito mais do que as pessoas pensam, e ficam assim, mas eu preciso do celular tal, da marca tal. Eu preciso da câmera X, da marca X. E assim, claro que a gente sabe, né, que cada aparelho vai ter suas limitações, mas não é apenas isso que faz uma foto boa. Então, a gente tem que entender das funções, o que ele tem. A Igor está dizendo que ele precisa aqui de uma câmera do iPhone 12, né? Maravilhoso. Então, acredito que tem pessoas que têm esse e ainda assim as fotos não são lá essas coisas. E aí o que eu quero passar para vocês com isso é, não se limitem ao aparelho de vocês. Se limitem a conhecer mais. Na verdade, não se limitem a nada, né? Mas assim, busquem conhecer mais. Busquem estudar sobre aquele aparelho que vocês têm. E, claro, quando vocês puderem, trocar o aparelho, né? Mas se tiver necessidade, condições, enfim. Então, eu trouxe aqui 10 dicas que são muito simples, muito fáceis, assim, que a gente pode colocar em prática de uma forma muito, muito tranquila durante nossas fotografias. A primeira delas é muito, muito simples, gente. Limpem sempre a câmera do aparelho de vocês. Isso parece que é uma dica pegadinha, né? De tão simples que é. Mas não. Nós pegamos o nosso celular o tempo inteiro durante o dia, a maioria das vezes. Colocamos no bolso, colocamos na bolsa, misturamos com outras coisas. Colocamos os dedos na frente, tanto na câmera traseira como na frontal. Então a gente está o tempo todo manipulando o celular. E às vezes você faz uma foto legal e a foto está lá um pouco embaçada. Ou você faz a foto e está lá uma sujeirinha. E aí você às vezes não percebe o porquê. Então isso é muito simples de resolver. É só você pegar o seu celular e limpar. Tenta limpar sempre. Ou com, se você não está com aquelas panelinhas específicas, usa uma camisa de algodão, tenta limpar sempre de uma forma sem arranhar também a câmera do celular. Mas sempre que você for fazer uma foto com o celular, a primeira coisa é limpar. Limpar a câmera. Por mais que você pense, eu já limpei hoje. Não é hoje, é toda vez que você for fazer uma foto. Porque até segurando o celular, a gente coloca o dedo na câmera e ali vai sair a marca da digital. Então, sempre limpem a câmera do celular. O segundo, ajustar o foco para cada imagem. Isso é muito importante. As pessoas têm mania de pegar o celular diretamente, suspender o celular e apertou o botão para capturar a foto. Não pensam no foco, não tentam ajustar o foco, não limpam, não fazem essas coisas básicas que precisam ser feitas. Né? Então,
Arrasta lá a bolinha do foco, o quadradinho do foco, como seja no seu aparelho, para poder centralizar o foco para a imagem e fazer uma foto realmente nítida. Porque tem pessoas que fazem 30 fotos e as 30 fotos saem borradas, principalmente quando é evento, quando é mista. Eu acredito que isso não aconteça com vocês, mas assim, a gente observa assim, pessoas, né, que não têm costume de usar o celular. E aí os padres, por exemplo, né? O pessoal ama fotografar os padres entrando. Aí os padres estão lá passando, a pessoa vai tirando 40 fotos correndo atrás do padre. O padre está andando, a pessoa está andando e ela não para ajustar o foco, vai tirando foto atrás do padre e no final não tem uma foto boa. Então, por que isso acontece? Porque a pessoa não cravou o foco direito. Então, tentem sempre cravar o foco certinho na imagem para que as imagens saiam melhores. Se possível, evitem utilizar o zoom. Isso é uma dica muito bacana. Por quê? Algumas pessoas têm mania de puxar o zoom lá até o máximo. Tá lá no fundo da igreja. Poxa, eu tô no fundo da igreja e quero tirar uma foto de uma imagem que está ali em cima do altar, mas eu não quero me aproximar, não quero ter que ir para frente. E aí vou arrastar lá meu zoom no máximo. Isso acaba perdendo muito a qualidade da imagem. Então, se você pode fazer uma foto mais próxima, dê preferência por sair daquele lugar e fazer uma foto mais próxima, e fazer uma foto com a qualidade melhor, com a nitidez melhor. Se você não tem outra opção no seu zoom, ok, não tem problema. Faça e veja se for do seu agrado. Outra coisa importante, fotografia para mim é algo muito pessoal. Então, eu sempre falo para meus alunos, o importante é você conhecer as técnicas certas. Mas isso não quer dizer que você vai virar refém das técnicas. Então, se eu sei as técnicas, mas eu fiz uma foto e eu gostei, independente da técnica, ou se naquele momento eu não quis utilizar, mas eu gostei, a fotografia é sua. Então, assuma sua fotografia e diga, eu gostei. E aí, se alguém perguntar, você fala, não, eu sei que tal técnica existe, mas eu gostei da imagem por isso e isso. Então, você defende a sua imagem. Eu sou muito a favor de imagem ser algo muito autoral, ser muito realmente sentimental. Minhas imagens têm que sempre passar algo. Se eu não passar algum sentimento para as pessoas através das minhas imagens, é como se elas não fossem minhas, né? Eu sempre brinco com meus amigos em relação a isso. Muitas pessoas que veem as minhas imagens comentam isso, que conseguem de fato sentir o que eu estava sentindo naquele momento. Então, é isso que é importante. Faça uma foto como vocês acharem melhor, sim, mas a gente precisa também entender a técnica para melhorar aquela imagem. Então, isso que é legal. Não fiquem reféns, mas usem para melhorar. Usem a luz a seu favor. Um outro ponto aqui, né, muito importante. Às vezes a gente está num lugar com muita luz, e aí as pessoas acham que simplesmente estar num lugar rodeado de luz vai resolver tudo, e não vai. A depender da posição que você está, isso pode ser horrível, isso vai estourar totalmente a sua fotografia, então ela vai ficar super exposta. Então, tente rodar, se você tem um tempo, chegou no lugar, anda um pouquinho, tenta chegar nas missas antes, tenta chegar naquele local antes, para você poder conhecer o ambiente, ver em qual local é melhor fazer a fotografia. Se é uma foto que vai ser pousada, melhor ainda, testa antes de chamar as pessoas para fazer as fotos, vamos testar qual é o melhor lugar aqui na igreja para fazer foto. Se é uma foto que realmente você não tem como testar antes, aí as coisas vão se ajustando com a configuração. Mas se você tem essa possibilidade, sempre tentem testar antes. E aqui vocês percebem que a gente só está na quarta dica até então, e que já tem um monte de questões, que não são só da câmera. São questões do ambiente, são questões das pessoas e questões também do aparelho. Então, como eu falei para vocês inicialmente, não é apenas o aparelho que faz a fotografia. E aí a gente vai resolver esse probleminha aqui de Igor, que ele está falando no chat, que a maioria das fotos dele ficam estouradas. A gente vai resolver isso. Aqui o quinto é justamente para tentar resolver esse problema aí que o Igor falou agora. Use o fotômetro ao invés do flash sempre que possível, principalmente em fotos à noite. O flash da câmera, ele sai praticamente na mesma direção da, da câmera ali, né, na mesma posição, alguns aparelhos, né? E o que acontece, por ele estar muito perto, muito próximo, e as pessoas normalmente estão perto do celular, esse é o grande problema, as fotos acabam estourando. Então, você não tem um distanciamento bacana, você não tem um local para rebater esse flash. Por exemplo, o flash que a gente acopla em cima da câmera, ele é rebatido em um local branco, no teto, ele tem o difusor que a gente consegue colocar para suavizar. Então, quando ele chega até as pessoas, ele chega de uma forma mais suave. O do celular, não. Normalmente a gente não tem nada disso no celular. Então, a gente vai simplesmente apertar o botão e aquele flash vai sair lá muito forte. E se as pessoas estão perto do celular, como normalmente estão, vai estourar. Então, se você tem
a opção de usar o fotômetro ali, dá para corrigir, prefira usar o fotômetro. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho o que é o fotômetro. Então, só um momentinho aqui. Agora a gente vai falar sobre as técnicas de fotografia. Alguma dessas técnicas que eu citei aqui, a gente vai mostrar aqui agora. O foco. O foco é um substantivo masculino que significa nitidez de uma imagem, a visão de um objetivo bem definido, o centro do ponto de convergência. A expressão fora de foco indica que a imagem está embaçada, que saiu da zona de nitidez da lente. No entanto, no sentido figurado, é aquilo que está fora de prioridade. A expressão ter foco significa ter objetivo, estabelecer um planejamento, ser organizado e ter persistência para atingir as metas e alcançar o que se pretende. Então, como eu falei anteriormente, é necessário, é muito importante que vocês escolham o ponto de foco da imagem de vocês e que vocês saibam utilizar o ponto de foco do celular de vocês para que a imagem fique melhor. Existe uma modalidade de foto, né, um tipo de fotografia que as pessoas gostam muito de fazer, um efeito, que é o efeito com um desfoque no fundo. É bonito? É muito bonito. Mas isso não é um erro. É um efeito que a gente consegue fazer na imagem. Então, a gente precisa saber quando que a gente vai fazer isso. Por exemplo, quer fazer uma foto de uma imagem ou de um arranjo de flores, de alguma coisa na frente e o fundo desfocado. Existem várias maneiras de se fazer isso. Existem efeitos em aparelho celular, existem funções específicas na câmera fotográfica que a gente consegue, né, através das lentes que a gente utiliza, desfocar o fundo, deixar o objeto principal com a maior nitidez e o fundo desfocado. Mas são momentos específicos, e aí você tem que analisar em qual fotografia isso se aplica. A maioria das vezes o que acontece é as fotos realmente sem foco. Então, lá no aparelho fotográfico de vocês, vocês conseguem aplicar o foco simplesmente arrastando lá o botãozinho do foco. A maioria dos aparelhos são uma bolinha, então você puxa lá aquela bolinha para frente, coloca o foco onde você deseja e depois você faz a captura da imagem. A fotometria. Como nós falamos agora há pouco, a fotometria é muito importante, principalmente quando a gente não quer utilizar o flash. Mas para todas as fotos devem ser aplicada a fotometria. A maioria das pessoas, até então, quando eu falo da fotometria no celular, elas não conhecem. Não sei vocês, eu queria que vocês comentassem aqui no chat. Tem normalmente no celular, você tem uma barrinha ao lado. Para quem é, a maioria das vezes, é Samsung, né? Tem a barrinha do lado e tem uma lâmpadazinha. As outras têm uma caixinha, como se fosse um quadradinho e também uma lâmpadazinha. Alice comentou aqui, não sei o que é. Agora ele lembrou, né? A barrazinha com a luz, ou o quadradinho com a luz. Então, essa reguinha, né, se chama fotômetro do aparelho celular. E aí, em cada aparelho vai ser diferente. Então, cada aparelho vocês vão ter que ver como é que funciona o de vocês. Mas normalmente é assim. E aí vocês podem mexer depois para poder ver, né, como é que funciona o aparelho de cada um de vocês. A fotometria é derivada do grego luz, descrição e medidas. É definida com a ciência aplicada à técnica e arte de extrair fotografias métricas, a forma, as dimensões e a posição dos objetos nelas contidos. A fotografia métrica, derivada do grego luz, é utilizada para que a gente possa ajustar da melhor forma possível a iluminação da imagem. Então, aqui a gente vai regular quanto de luz vai entrar em cada fotografia. E aí a gente pode clarear ou escurecer essas imagens. E, normalmente, existe um zero no meio dessa régua, que é o ponto do meio, que seria o ponto específico, né? Que seria o ponto, entre aspas, certo para se fazer a captura daquela imagem. Então, normalmente, quando está no zero, significa que a luz está ideal. A luz que está chegando ao sensor é a luz ideal. Se está mais ou menos, está com pouca luz ou com mais luz. E aí eu trouxe algumas imagens aqui para mostrar para vocês na prática como é que isso diferencia muito a fotografia. É algo muito simples para a gente fazer, é algo muito rápido de fazer, mas que traz toda a diferença para a fotografia. Nesse caso aqui, a fotografia está subexposta, está escura. Então, ela está no -1. Nesse caso,
Tá tipo foto de Igor, né, Igor? Tá super exposta. Tá no mais um. Então, aqui no menos um, aqui no mais um. Eu trago esse mais um e menos um, porque normalmente, quer dizer, na câmera fotográfica a gente consegue ter essa numeração. No celular a gente não consegue ter essa numeração. Aparece os pontinhos lá, pelo menos na maioria. Mas aí vocês vão arrastando para ter uma noção. E aqui seria no ponto zero, seria a fotometria correta. Então, só para vocês entenderem, muito escura, muito clara, e a fotometria correta. Então, aqui a gente consegue, simplesmente com essa ferramenta do celular, a gente consegue, utilizando essa técnica certa, na configuração do celular, a gente consegue ajustar a imagem dessa forma muito simples, muito rápida. E aí isso aqui elimina com que a gente precise usar o flash, principalmente para fotos de dia, né, que às vezes não fica tão bacana, e algumas vezes até à noite, porque eu não sei como é o aparelho de cada um de vocês, mas muitos deles, quando a gente utiliza o flash, perde um pouco também da qualidade da imagem. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? A fotometria? Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo sabe onde fica, não Todo sabe? celular, todo Como? celular tem esse estilo ou precisa baixar algum aplicativo? Não, todo aparelho já vem, né? Mas você precisa verificar como é que funciona no seu celular. Se você der um toque, abrir a câmera do celular, der um toque na tela, você consegue observar. E aí normalmente aparece do lado ou aparece esse quadradinho com a lâmpadazinha. O que pode acontecer é da sua câmera, seu celular está com essa configuração desativada, mas todo celular tem. Obrigado. Por nada. Mais Catiane, alguma eu dúvida? queria Pode falar. saber, a escolha do caso dessa fotometria, ela varia de acordo com a luminosidade do ambiente, ou eu sempre devo usar, no caso, o nível zero? Vai variar de acordo com o ambiente que você está. Então, assim, como a gente pontuou aqui, nem sempre o zero vai ser o certo. Que ali é uma métrica que o celular te dá, um exemplo. Mas nem sempre o zero vai ser o ideal. Às vezes, se você quer fazer uma foto artística, por exemplo, e aí você quer uma foto mais escura, é questão de gosto. Se você quer uma foto mais clara, questão de gosto. Ou se naquele ambiente ali ele lhe oferecer uma iluminação que você acha que não é legal, você vai e ajusta. Então, normalmente à noite, né, a gente acaba subindo um pouquinho mais para poder ajustar essa iluminação para compensar. Então, vai ser mesmo questão de olhômetro aí, não tem muito para onde correr, não. Você tem que fazer na hora o seu teste. Olhar o objeto que você quer fotografar e ajustar ali na hora. Mais alguma dúvida em relação ao fotômetro? A fotometria? Então, vamos seguir. Aqui eu vou falar de outra técnica, que é uma técnica muito simples também, né? Mas, assim, é questão de prática, gente. Eu falo assim muito simples também, porque para mim já está no meu dia a dia. São coisas que eu, praticamente, vamos dizer que a regra dos textos, é algo que eu não que eu utilizo, mas eu não uso a ferramenta, porque eu já tenho a prática. Mas são coisas bem simples que a gente pode ir utilizando, praticando no dia a dia. Lembrando, essas duas regras, acredito que todas as técnicas que eu trouxe aqui para vocês, elas são para qualquer equipamento. Então, se você vai fotografar com a câmera da paróquia ou com a sua, você pode utilizar isso, porque a fotometria tem também na câmera profissional, na câmera compacta. Na compacta, não, depende, né? Tem alguns modelos muito mais avançados, mas é mais raro. Mas, assim, na maioria das câmeras de entrada, semi-profissionais, profissionais, você tem. E a regra dos textos também é algo que você pode utilizar para tudo. Então, hoje nós trouxemos aqui técnicas que a gente pode utilizar para qualquer equipamento, mas focando aqui no celular. A regra dos textos pode ser usada como um guia para colocar o assunto do centro para fora da área da fotografia, mas mantendo o olhar direcionado para o objeto. Ao posicionar seu equipamento, deve imaginar que existem uma área dividida em exatamente 3 terços verticais e 3 terços horizontais. Dessa forma, as linhas sugerem 4 opções para a colocação do centro de interesse. Lembre-se de considerar sempre a direção do movimento e deixar um espaço à frente. Vou trazer a imagem para isso ficar mais claro para vocês.
Então, são 3 linhas verticais, 3 linhas horizontais. Aqui nós temos 9 quadradinhos, né? Então, o que seria o ponto de ouro dentro da fotografia? Seria esse meio que aqui está vazio. Tá só com esse xizinho, não sei se vocês conseguem enxergar. Esse meio que está vazio. São 4 pontos aqui intercalados. Isso aqui para fotografia, qualquer imagem que esteja aqui dentro, nesse meio, é chamada de imagem no ponto de ouro. Tudo que estiver para dentro ou para fora, para a gente poder chamar a atenção de um modo correto, de um modo bonito, de um modo visualmente aceito, né, digamos assim, direcionar o nosso olhar. O ideal é que a gente direcione um olhar para aqueles pontos específicos, para que essa imagem fique mais bonita, digamos assim, né? Visualmente aceita mesmo. Então, como que a gente faz para colocar a imagem fora desse centro e ainda assim fazer com que ela seja a atenção? Então, o certo é você encontrar os pontos para colocar a sua imagem. Nesse caso aqui, Santo Antônio está do lado esquerdo, encaixado aqui dentro do quadrado, nesses pontos, ao lado dos pontos principais. Então, aqui a gente consegue direcionar o olhar automaticamente para ele. Então, a foto está aqui. Percebam que em cima a gente tem uma placa, né? Que também chama atenção, mas quando a gente olha para essa imagem, independente da placa estar aqui em cima no centro, o nosso olhar é direcionado totalmente a ele, porque é onde está o ponto de interesse. Então, sempre dê prioridade por escolher esses pontos. Então, ou coloquem aqui no centro, aqui está mais vermelha para chamar mais atenção e vocês perceberem melhor, ou colocar a imagem no centro, ou colocar a imagem dos lados, né? Nesses pontos aqui. Aqui a imagem da Nossa Senhora também está desse lado esquerdo, aqui as flores já estão do lado direito. Independente do lado que vocês queiram que essa imagem apareça, tentem sempre focar elas nesses pontos de interesse. Essa imagem aqui, essa regrinha, né, a regra dos terços, vocês conseguem encontrar no aparelho celular de vocês como grade. Então, vocês têm essa opção de colocar essas linhas e vocês vão ver automaticamente. Puxou o celular para capturar foto, as grades vão estar lá. Como eu falei para vocês, é questão de prática. Com o tempo, você já está tão acostumado que você não usa mais. Eu mesmo não tenho essa função ativada no meu celular. Mas para vocês que querem treinar, que querem começar a mexer nas configurações, é muito bacana. Inclusive para vocês poderem tirar fotos com a imagem mais enquadrada, com melhor enquadramento, que a foto fique mais retinha, né? Por exemplo, uma foto de prédio, de janela. Então, você vai apontar o celular e tentar fazer com que essa imagem fique melhor mesmo, né? Fazer com que a imagem fique na linha certa, num padrão, fique mais simétrica. Então, isso aqui ajuda vocês a não perderem a direção, o foco da imagem. Então, se vocês forem lá no aparelho celular de vocês, vocês vão conseguir achar muito fácil lá, é só ativar essa opção de grade. Igor está aqui falando que lembrando que quem quiser fotografar o mar, é interessante usar essa regra que aprendeu comigo. Isso aí, Igor. Não só o mar, né? Mas tudo. São regrinhas bem básicas que ajudam a gente muito na prática. Uma vez eu fui fotografar, pegar o mar, aí Catiane, Igor tá torto. Eu falei, tá. E realmente estava. E quando você usa esses quadradinhos e essa regra, você consegue perceber ali e fazer o alinhamento da foto. Mas segundo Catiane, é um desafio, né, Cátia? Fotografar o mar. Fotografar o mar é muito complicado, gente, porque as ondas, porque se mexe. Às vezes a gente olha e fala assim, não, tá tudo certinho, porque é só a linha definitiva, mas tá não. Se tiver pessoas na frente, é mais difícil ainda, porque aí você não sabe se foca nas pessoas, se foca no fundo, e aí é aquela questão do ajuste mesmo, pelo menos ao meu ver, né? Eu costumo fazer isso. Eu faço a foto ali, porque eu não quero perder foto. Então, mesmo que eu acho que não tá 100% retinho ali, eu faço. E depois eu vou lá e ajusto mesmo no tratamento. Mas Eu tô o mais complicado. percebendo que a minha câmera não tem a maioria dessas funções aí. Eu preciso mexer mais no meu celular. Aquela pergunta inicial. Você conhece as funções do seu equipamento? Mas se você for lá na configuração, talvez você consiga. Dá uma pesquisada também na internet, né? Pesquisa pelo tipo do seu aparelho e como você aplica essa configuração. Na maioria, ela tá como grade, pode estar como linhas também. Aí você dá uma olhadinha direitinho lá nas configurações, provavelmente está por lá.
Bom, aqui eu vou seguir para uma pergunta que as pessoas têm me feito muito, né, em relação a uma das técnicas, que é a de HDR. O que é o HDR? Como fazer o HDR? O HDR, em português, significa grande alcance dinâmico. É uma técnica que utiliza várias imagens. Só uma pausa aqui, que a Amanda falou que no dela tá linha de enquadramento, então pode ser que o seu também possa estar assim. Então, voltando aqui para o HDR. O HDR é uma técnica que utiliza várias imagens do mesmo objeto, feita com tempos de exposição diferentes para a produção de uma única imagem em grande alcance dinâmico. Melhor qualidade visual. Técnica criada em 1940 por Charles Virchow para fotografar detalhadamente explosões nucleares. Essa técnica tornou-se popular com a ascensão da fotografia digital e do software que facilita a criação de imagens com grande alcance dinâmico. E aí a técnica se popularizou por conta disso. Então aqui vocês podem observar que a gente tem 3 imagens. O celular automaticamente, a câmera automaticamente dispara, né? Você só vai disparar uma vez, mas o aparelho ele vai ali capturar 3 imagens diferentes e ele vai fazer essa junção e já vai entregar essa imagem pronta. Então ele vai observar ali a questão da luz, a questão do tempo de exposição, tudo isso e automaticamente isso, gente, isso acontece muito rápido. Às vezes as pessoas esperam que isso seja uma coisa muito demorada, que realmente, né, vai levar um bom tempo para conseguir fazer essa foto, o que você tem que fazer, juntar. Não. E isso é uma função específica que a gente tem. Então é só você ir lá no seu aparelho, clicar no HDR, que ele vai fazer. Inclusive para fotos à noite, isso é muito bacana, porque aí você consegue ter uma melhor qualidade nessa imagem. Em alguns aparelhos, o HDR dispara automaticamente. Quando você está fazendo a foto lá, aparece do lado HDR lá ativado. Então você percebe que o HDR está ali. Aí depende muito do aparelho mesmo. Alguns você consegue chegar lá e clicar, outros ele aciona quando ele acha interessante acionar o HDR. Ô, Kátia, é isso que eu ia perguntar. No meu aqui, ele tem a opção de automático, sim, ou seja, deixar ativado ou não. Então, é interessante deixar sempre ligado o HDR ou deixar no automático mesmo? Depende, porque assim, depende do seu uso. Então, se você quer, né, você tem esse tempo, essa prioridade, chega lá, escolher, vou fotografar no HDR porque eu quero nesse momento. Bacana. Se você prefere deixar ele ali automático, no momento que ele achar interessante, ele vai lhe sugerir aquilo. Mas não é sempre que ele vai ativar também. Pode acontecer situações de você querer usar e ele não aparecer, se ele estiver assim no automático. Então, você tem que ir lá e manipular. Porque lembrando, gente, isso é muito importante. O aparelho, ele é um aparelho, né? Quem pensa realmente somos nós. Ele tá ali para fazer o que a gente manda. E quando a gente coloca o que está no automático, ele vai no que ele entende que é certo. Nem sempre, como a colega pergunta aqui, nem sempre ele vai gerar o melhor. Então, tá lá no 0 do fotômetro. Ele acha que é aquilo. Mas, assim, quem tá vendo é a gente. Então, vai que acontecer um errinho ali, uma falha. Então, é possível de acontecer. Então, a gente que tem que manipular, né? O aparelho tem que trabalhar a nosso favor, não a gente pelo aparelho. Como algumas pessoas falam, meu aparelho não faz isso. Você já parou para analisar o porquê que seu aparelho não faz isso? Você já tentou fazer com que o seu aparelho faça isso? Configurar seu aparelho para fazer isso? Então, isso é muito importante. Alguma dúvida até aqui? Se tiver alguma pergunta? Lembrando, gente, que por conta do tempo, né, é tudo muito resumido. A gente trouxe realmente aqui as técnicas assim mais importantes e mais fáceis para vocês colocarem em prática já de imediato. E são coisas que vocês precisam treinar, porque não adianta nada, por exemplo, ler um livro, ter o conhecimento e não colocar em prática. É a mesma questão. Então, a gente participa de oficina, a gente ouve e a gente vai, sai e bota em prática. Então, assim que finalizar aqui, vocês vão lá, mexem na configuração, mexem no aparelho de vocês e vejam, né, como funciona e aí vão usando durante os dias para poder se adaptar. Nada é assim, né, de primeiro. A gente vai treinando e vai melhorando. Bom, então aqui eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento de imagem. Falar sobre o tratamento de imagem aqui para vocês, que é algo muito utilizado hoje, né? Como eu citei também no começo aqui da nossa oficina, a fotografia digital, ela ganhou um lado muito positivo, que é o pós-fotografia, né? Após a gente fazer a imagem, a gente consegue manipular.
e a gente consegue ajustar, a gente consegue tratar. E aí tem dois pontos muito importantes. Tratamento é diferente de manipulação. Manipulação é quando você pega a imagem e acrescenta ou retira algo. Então, se eu peguei uma foto onde a gente estava na missa, participando da Santa Missa, e o altar estava completamente vazio, eu fui e coloquei um jarro de flores em cima do altar. E isso é uma manipulação. Aquele jarro não estava ali, eu que quis colocar porque simplesmente achei que ia ficar mais bonito. Não é interessante, óbvio, a gente fazer isso. Então, isso é uma manipulação. Da mesma forma, a pessoa estava ali rezando com as mãos juntas, mas a pessoa estava sem texto, eu queria que ela tivesse com texto. Eu vou lá e coloco um texto na mão da pessoa. É uma manipulação que vai fazer mal? Não vai. Né? Não vai fazer mal a ninguém a gente botar um texto na mão da pessoa, muito pelo contrário. Mas é uma manipulação. Aquilo não estava ali. Ela pode simplesmente chegar e dizer, eu não estava com esse texto. Eu não gostei, eu não queria. Por que você colocou esse texto? Então, isso é manipulação. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz manipulação. Ou então, a gente retira algo. A pessoa estava ali segurando alguma coisa, a gente retirou da fotografia. Isso é manipulação. Manipulação é algo que a gente tem que ter muito cuidado e muito critério para fazer. Tratamento é diferente. O tratamento, normalmente, é o segundo passo da pós-produção na fotografia digital, no qual são realizados ajustes, correções e melhorias de imagem, que muitos chamam de edição, mas, na verdade, é tratamento. A edição é quando você está naquele processo de seleção da fotografia. E o tratamento é o segundo ponto. Então, aqui você define o padrão de cor, o ajuste, como você deseja trabalhar o contraste e outros ajustes que vão ainda mais dar mais vida à fotografia. Então, a foto ficou um pouco escura, né? Um pouco subexposta. Eu quero melhorar. Isso é tratamento. A foto saiu com uma manchinha ali. Poxa, eu queria dar uma limpada. Isso é tratamento. Eu queria melhorar o contraste da fotografia. Isso é tratamento. O equilíbrio de branco, o balanço de branco. Isso é tratamento. Então, tenham muito cuidado em diferenciar, né, esses dois momentos do que deve ser feito. Eu oriento, principalmente na fotografia religiosa, que vocês só façam tratamento, nada de manipulação. Mas, volto a dizer, é muito questão de gosto, mas também tem um critério, caso seja necessário fazer. Se for em relação a um card, a um banner de divulgação de evento, não tem problema nenhum, tá, gente? Vocês vão recortar lá a foto do sacerdote, das pessoas do ministério que vai tocar, e aí vocês fazem uma manipulação com uns desenhos de fundo que vocês queiram fazer, com o banner da paróquia, com a imagem da igreja de vocês, não tem problema. Mas tomem cuidado. Cleide falou aqui, resumindo, não façam montagem. É isso, façam quando realmente tiver um sentido, né? Quando tiver um porquê, não aleatoriamente. Tenham cuidado com o que vocês fazem. Para depois não falar assim, foi só um tratamento de imagem. Não, foi manipulação mesmo. Então, e aí eu trouxe aqui, para finalizar, eu trouxe três aplicativos, na verdade, que vocês podem usar para o tratamento da imagem no aparelho de vocês. Aí vocês só precisam, né, ter a questão da memória para poder, do espaço de memória para poder baixar e utilizar eles e treinar realmente para praticar. Dois aplicativos que são muito conhecidos, eles são aplicativos e programas. Lembrando, aplicativos, eles estão em uma versão muito resumida, na versão rápida, para que você possa ter acesso ali no celular de imediato ali na mão e que você possa fazer uma configuração bacana. Isso não significa que esses aplicativos vão ter tudo que os programas têm. Então, assim, o aplicativo no seu celular ele é mais para um uso rápido. Se você quer se especializar, se você quer entender mais, quer fazer um tratamento mais definido, mais alinhado, é bom que você tenha o programa e que você use o programa no seu computador. Então, a gente tem aqui o Lightroom e o Photoshop. São dois programas que eu uso juntos, por gostar mesmo do efeito de cada um, do que cada um tem de ferramenta. Então, eu uso um, depois o outro. Mas não significa que vocês precisam usar os dois. Vocês podem apenas com dele conseguir o efeito que vocês querem. E para celular, mais uma vez, como eu falei, são recursos mais limitados. Então, vocês conseguem usar, mas tem recursos mais limitados. Quem tiver interesse de utilizar para Pascom, enfim, para uso pessoal e que possa, oriento que vocês tenham um programa no celular de vocês e que também utilizem o programa quando vocês tiverem tempo, ou que sejam fotos mais de aparelhos também mais pesados e que vocês queiram fazer esse tratamento no computador. E esse aqui, que é um programa muito bacana, um aplicativo, na verdade,
muito bacana, assim, é o Snapseed. Eu sempre indico ele, porque ele é muito fácil para quem está começando na fotografia. Então, tentem baixar e utilizar, porque ele tem ferramentas muito legais e, assim, a disposição dele é muito fácil de ser usada. Então, ali, como eu coloquei aqui na imagem, né, vocês conseguem ver. Tem como melhorar a foto, tem os detalhes, tem curva, balanço de branco, recorte, girar, perspectiva, expandir, seleção, pincel, remoção de manchas, brilho, enfim, ele tem um monte de opções aqui. E vocês conseguem fazer isso no celular, e é um programa mais leve, né, um aplicativo mais leve. Então, vocês conseguem fazer de uma forma muito mais rápida. Eu realmente faço meu tratamento de imagens no computador, mas uso ele no meu celular. Então, esse é mais para aquela questão. A gente está na rua, quer fazer uma coisa rápida, você tem ele ali à mão. Mas os três vocês conseguem baixar o aplicativo no celular de vocês com uma versão mais resumida. Vocês têm alguma dúvida, perguntas? Kátia, tem duas perguntas aqui que o pessoal colocou no chat. Primeiro, a Brenda tinha colocado o HDR Ultra Wide é interessante? É interessante dependendo do que você for fazer. Então, assim, o HDR ele sempre vai ser bacana para você tentar ter uma qualidade melhor da imagem, mas também depende do lugar que você está, né? Porque às vezes não vai fazer muita diferença. Então, assim, você vai fazer ele para testar. E aí, se você achar que o efeito ali está interessante, bacana. Mas o ideal mesmo é que você possa fazer e testar, se era aquilo que você esperava, né? Como eu falei, a gente tem várias funções automáticas, a gente tem várias funções aí no celular, mas que talvez, por exemplo, se for um lugar que você tem uma iluminação muito boa, se você está, por exemplo, num parque, e lá no parque a luz está muito legal e tal, talvez o HDR não faça tanta diferença da sua câmera normal. Claro que ela pode te dar uma foto mais nítida, com alguns detalhes melhores, dependendo do seu aparelho. Então é bom que você faça e perceba, né, o que para você ficou melhor. Perfeito. E a Brenda também colocou uma outra pergunta. Verônica, perdão, colocou. E quanto aos efeitos e filtros de Instagram, né, por exemplo, em fotos religiosas, devemos evitar ou não tem problema? Gente, isso é outra questão muito importante. É uma questão também muito de gosto, né? Eu vou ser bem sincera para vocês. Talvez, acredito que mais com certeza do que talvez, por ser jornalista, eu sou muito contra tudo que mude muito do natural. Então, assim, isso é uma opção minha, tá? Como eu disse a vocês, cada um faz o que acha ou entende como melhor. Eu não sou muito fã. Inclusive para fotos minhas, assim, pessoais, por exemplo, né? Eu tenho meus perfis de trabalho e tenho meus perfis pessoais. Eu não gosto. É muito raro eu colocar um filtro para qualquer coisa. Porque, inclusive, por fazer o tratamento da imagem. Então, assim, se eu faço aquele tratamento ali da imagem, que às vezes eu levo horas para fazer, por que eu vou chegar e jogar um filtro azul por cima daquela foto? Se eu quisesse jogar esse filtro azul, eu jogaria lá na edição, no tratamento que eu estava fazendo. E não jogaria isso no Instagram, que é algo totalmente automático. Então, assim, ainda mais quando a gente trabalha, né, por exemplo, com a rede social da paróquia. Claro que tem situações e situações. Por exemplo, digamos que hoje a gente está vindo aí para o mês de São João. Aqui na minha paróquia sempre tinha forró, grandes festas, né? Sempre a gente fez muitas coisas. Então, vamos dizer que você vai pegar uma foto ali e vai colocar nos stories, por exemplo. Lá você puxa um filtro mais avermelhadozinho, uma coisa, uma brincadeirinha. Pô, legal, os stories eles saem 24 horas. Você quer fazer uma coisa diferente, quer, né, mudar um pouquinho. Mas se for algo para ir pro feed, é bom pensar. Será que isso aqui vale a pena? Será que eu realmente quero colocar um efeito desse? Vai ficar interessante? Combina com o que minha paróquia tem feito até hoje, né? Com o cuidado que ela está tendo com o perfil dela. Então, assim, tudo tem que ser bem pensado, bem planejado. Não é dizer sim ou não, né? Porque não sou eu que vou dizer se deve ou não usar. Mas é critério mesmo de cada lugar. E aí é bom sempre avaliar tudo, inclusive perguntar aos responsáveis pelas redes sociais o que é que acham disso. E em conjunto vocês decidirem isso. Muito bem. O Tiago colocou aqui também, Tiago Porto, a Canon SX50 Power Shot, dá para fazer fotos legais na igreja?
Então, gente, em relação a equipamentos fotográficos aqui, o que é que eu costumo dizer? Vocês precisam primeiro saber o foco de vocês, o que vocês querem, e entender que uma câmera específica, principalmente nesse caso aqui, se eu não me engano, esse modelo ele não tem a lente que dá para trocar, né? O objetivo dele não troca, não tenho certeza, tá? Porque são muitos modelos e é infinidade de modelos assim para poder gravar os nomes e as funções de cada uma. Mas se eu não me engano, essa daqui ela não troca. Se você tem uma câmera de entrada que você tenha a possibilidade de trocar as lentes objetivas das câmeras, se torna mais fácil. Porém, também se torna mais caro. Por quê? Nem tudo é só o corpo da câmera. Às vezes, as pessoas que estão iniciando cometem muito esse erro. Vou comprar a câmera mais cara do mercado, mas a câmera mais cara do mercado, se ela vier com a lente de kit, ela não vai lhe dar o melhor resultado do mundo também. Você vai ter que investir em uma nova lente, um novo equipamento. Então, assim, fotógrafos profissionais, normalmente, eles não têm apenas uma câmera e uma lente. Então, como eu falei no início, não é só o equipamento que vai fazer você ser o melhor fotógrafo do mundo. Você pode comprar uma câmera dessa e ter fotos legais na igreja? Pode. Mas você sabendo usar os recursos que ela te dá, se necessário, usar outras ferramentas, questões de iluminação mesmo, e outras questões. Pode ser que durante o dia ela lhe dê uma qualidade muito boa na igreja. Pode ser que durante a noite nem tanto. Então, aqui, talvez o equipamento ele não vale dar esse suporte. Né? Mas aí a gente precisa estudar caso a caso o equipamento, o que a pessoa pretende fazer. Por exemplo, se você quer fazer uma foto do ambiente inteiro, talvez aquela câmera seja legal. Se você quer fazer foto de mais próximo, talvez de um objeto litúrgico, ela te atenda. Mas talvez se for à noite e você quiser fazer do ambiente inteiro, o zoom, o ISO dela, enfim, o sensor dela, não vai comportar uma foto melhor. E aí são várias e várias ferramentas que existem por trás de uma câmera para a gente poder definir se ela vai fazer algo ou não. Então não dá para falar para vocês aqui de cada modelo específico, infelizmente, mas realmente não tem condições. Eu sou Canonzeira mesmo, eu amo Canon, sempre usei Canon, continuo usando. Nada contra Nikon, outras marcas aí, mas eu sou Canon mesmo. Mas assim, são muitos e muitos modelos. Inclusive, Kivia, que está aqui também, né, que entrou pelo Diego mais cedo, ela fez um curso comigo esse ano, mês passado, se eu não me engano, né, porque eu tenho algumas turmas de curso de fotografia, e lá a gente trabalhou essa questão dos equipamentos fotográficos e tudo mais. E quem tiver interesse aqui depois pode falar comigo no privado, lá pelo WhatsApp ou pelo Instagram, e aí eu direciono vocês, né, se tiverem interesse de fazer um curso e entender mais. Porque, como eu falei no início, aqui a gente está abordando de uma forma resumida alguns pontos para que vocês já possam praticar. Mas, realmente, a fotografia como um todo, não tem como a gente fazer em 40 minutos, é impossível. Vamos lá de mais pergunta. A Emily está perguntando se porque o celular, né, o Redmi Note 8, ele já tem uma manipulação automática. Então, nesse caso, é considerado montagem? Depende de que tipo de manipulação é essa. Ela tira uma foto e coloca na outra, ela só junta as fotos, né? Depende do que ele faz. Assim, eu realmente não sei o que é que ele faz. Aí cai na mesma questão do equipamento fotográfico, né? São muitos aparelhos. E aí, para a gente saber as configurações de todos, é complicado. Verdade. E o Anderson também está colocando, fotografar no formato RAW é vantajoso, pois o celular dele tem essa opção. Bacana. Se o Anderson puder falar aqui qual é o aparelho dele, mas muito bacana, vamos lá. Em questão do RAW, o que acontece? Ele é nada mais que o arquivo cru, a imagem crua. Então, assim, por mais que naquele momento ali a fotografia você veja a fotografia colorida e tudo mais, na hora que você for fazer um tratamento, ele vai lhe dar mais possibilidade de ajuste de cores. Então, você vai conseguir manipular melhor essas cores e os detalhes dessa imagem. Por exemplo, fotografia de mar, principalmente, você consegue mexer muito melhor na edição das cores do mar. Normalmente, as pessoas que fazem essa pergunta são pessoas que usam equipamento semi-profissional, profissional, câmeras mesmo. Por isso que eu perguntei aqui qual é o modelo de celular dele, porque até então ninguém nunca tinha me perguntado isso usando celular. Aí o que acontece? Vai depender muito do que você vai fazer com essa imagem depois. Se você entende que é tratar, bacana. Agora você lembre também que é um arquivo muito mais pesado. Então ele é muito mais pesado que o JPEG, e aí você vai ter
ter mais memória para poder suportar essa utilização. Ainda mais se você faz uso realmente muito. Então, vai depender mesmo disso. Né? Para quem faz fotografia profissional e tudo mais, a gente tem essa questão de poder manipular melhor as cores. Mas se no celular você não tivesse interesse, então fica a seu critério usar um ou outro. Os dois, no final das contas, vão ser igual pelo celular. Caso você não faça o tratamento. Muito bom. O Carlos perguntou, Kat, se esses aplicativos que você indicou, eles só são utilizados para edição de fotos ou dá para criar cards também com ele? Olha, o Photoshop, ele dá para criar cards, ele dá para fazer peças gráficas, ele dá para fazer muita coisa, mas normalmente o programa, eu nunca tentei fazer isso pelo celular. Eu não costumo mexer muito assim pelo celular nesses dois. Dá para você fazer isso se tiver o programa mesmo dele. O Snapseed, ele é mais para você fazer realmente tratamento de imagem. E aí você tem outros aplicativos, né, que você pode fazer criação de card, entre outras coisas. Muito bom, perfeito. Deixa eu ver aqui. Eu acho que foram essas Cleide perguntas Reis. que eu estava acompanhando aqui. Cleide Reis, ela botou aqui assim: acontece comigo, viu? Faço tratamento das fotos dos clientes, dos ensaios, levo horas tratando, quando eles postam, usam filtro de Instagram. Gente, isso é complicado. Isso é para abalar o coração de qualquer fotógrafo, gente. É raro acontecer comigo, mas já aconteceu, viu? A gente fica assim, poxa, né? Eu podia ter entregado normal. E ela botava o filtro dela. A gente levou 3 horas, todos os programas, pensando aquela foto, criando cada detalhe, da pessoa chegar e largar um... É doloroso. Mas tudo bem, né? Não tem muito o que ser feito. A Maite comentou aqui, boa noite. Ah, tá. É o Will que ele falou no começo aqui, que ele tá com o note da filha. Fotógrafo profissional e membro da PASCOM da Paróquia São Sebastião, Porto Seguro. Parabéns pela oficina, muito produtiva, os membros da nossa paróquia, da nossa pastoral. Bacana. Bem-vinda, Maite. O Alisson pediu aí para adicionar ele no grupo. Esse grupo é de vocês, Igor? Seja de Kivian? Eu penso que sim. Só para tirar dúvida. A Igor mandou meu Instagram aqui também para vocês. Eu vou colocar aqui o número do estúdio, porque vocês podem falar comigo por lá também. A Amanda está colocando também que o Canva é uma opção para cards também. É bem utilizado aí pelo pessoal. Gente, agora eu vou abrir uma exceção aqui do Canvas, né? Até lembrei dele enquanto vocês falavam essas perguntas aqui. Mas eu não citei pelo seguinte: é bom usar o Canvas para quem está iniciando e tudo mais, tem várias opções. Mas assim, ele está sendo tão utilizado, que a gente vê um card em um lugar em outro que parece que é o mesmo card. E o que acontece é que isso dá grande problema, porque assim, não sei vocês, mas eu, nas minhas loucuras assim, diárias, né, correndo pro serviço, trabalhos e tal, se eu vejo algo muito parecido ao outro, a tendência é que eu passe. Né? Se eu vejo algo diferente, eu paro porque me chamou a atenção. Mas se eu vejo algo que é muito parecido com outro, eu pulo. Igual eu tô se acabando de acho que ele usa Canvas, gente. Ai, acho que ele faz esses cards ser muito repetido. Então, se a gente vê, é como se estivesse vendo Pior que eu nem card, sei, Nath, mexer no Canva. Então, isso que eu tenho um pouquinho de receio assim, do Canvas, porque é muita gente usando e fazendo os cards muito parecidos. Mas, claro, se você sabe manipular mais, tem uma versão também, que é a versão paga, que tem mais recursos. E aí tem umas funções bem bacanas. Assim como tem outras. A questão do Photoshop mesmo é que você cria tudo. Então, se você cria tudo, você tem como fazer algo muito diferente. E você entrega aí, Igor. Fala que você usa. Não, ali, e o pior que o povo fala assim, e Carol, que é da Pascom da paróquia que eu estou atuando aqui, sabe disso, que todo mundo fala, mas o Canvas é muito fácil de utilizar. Eu me bato toda, eu fico me sentindo um analfabeto digital. Carol aí comentou, ó, ela sabe que eu tento mexer no Canvas e não consigo. Mas é bem assim. Muito bom. A Emily comentou aqui que ela tira foto da câmera normal
e ele mesmo faz a alteração. Exemplo, saturação, pontos de branco, pontos pretos, brilho. Não, isso aqui não é montagem, não. Isso aqui é tratamento mesmo da imagem. Ele só vai ajustar as cores, os pontos. Seria a montagem, como eu falei aqui no início, a gente retirar ou acrescentar algo que não está naquela foto. Por isso que eu estranhei quando você falou assim, faz automaticamente. Eu achei muito estranho, porque acho que, sei lá, quase que possível ele pegar do nada, assim, pegar uma foto anterior e colocar por cima daquela imagem. O que existe muito o Google Fotos faz bastante, fazer uns gifzinhos, animações, né? Passando a foto seguida da outra, junta lá de um ano anterior, lembranças suas. Isso eu acho muito bacana. Volta e meia o Google Fotos me mostra lá a foto da minha sobrinha, né? Porque tem um monte de fotos dela. Aí eu tenho, ele já percebeu que é isso aí que me faz parar para ver foto. Então ele pega e faz um monte de minha sobrinha. E aí eu fico lá assistindo. Mas nunca vi assim, nenhum que fizesse montagem automática, não. Montagem é manipulação, a gente tem que fazer mesmo. Todos nós, viu, Marcela? Todos nós temos muito a aprender ainda, principalmente Catiane partilhando um pouco da sabedoria dela. É algo fantástico. Eu já participei de outras oficinas com Catiane, sempre eu saio assim, cheio de informação e sempre querendo mais, porque a didática e a leveza com que ela passa o conteúdo faz com que a gente se motive. E olha que não sou um fotógrafo, eu sou muito amador nas fotos que eu faço, mas é muito bom. Que bom. Outra coisa, gente, que é muito importante é em relação aos cortes, né? Já que a gente está falando aqui das dicas das montagens. Em relação aos cortes, tenham muito cuidado com os cortes que vocês fazem na imagem. Porque às vezes a gente tem uma foto tão bacana, mas aí quando a gente vai ver a cabeça do sacerdote, se prepare, Igor, a cabeça do sacerdote está lá cortada. Então, já vi muitas. Você tem, assim, 3 sacerdotes lá celebrando, né, celebrando a missa. Aí às vezes a pessoa pega o primeiro inteirinho, aí o segundo sai só o pescoço e o terceiro metade da cabeça cortada. Então, assim, não sei qual dos 3 vai ser você na foto, mas em breve, quem sabe? Eu espero que pelo pessoal que está aqui, não. O pessoal daqui é super, super bacana, super estudioso, já super entenderam as dicas, eles não vão fazer isso. Mas tem muita gente que faz. Então, assim, tenham muito cuidado com isso, principalmente quando tem mais de uma pessoa na fotografia. Porque fotografar uma pessoa, gente, é fácil, assim. Uma pessoa é fácil, mas quando você coloca 4, 5, ou no momento mesmo ali da missa, né, que são várias pessoas ali no altar, é muito mais complicado. A gente não sabe para que lado a gente vai, o que é que a gente olha. E aí, por isso que eu falei para vocês, tenham atenção aos momentos. Quem já entende dos ritos, né, nós que já estamos acostumados, já vivenciamos ali nossas paróquias, a gente já sabe em que momento fotografar, o que, como vai acontecer. Mas se a gente pede a alguma pessoa que não tem esse entendimento do rito litúrgico, a pessoa vai estar perdida mesmo. Então, assim, eu sempre oriento em relação aos novos agentes de PASCOM. Sempre que vocês acolherem alguém na PASCOM, tentem orientar essa pessoa. Porque às vezes a gente pega, né, os jovens estão chegando agora, que querem fazer parte, estão lá com todo o gás, todo o entusiasmo, isso é ótimo. Mas orientem eles, porque eles precisam de orientação. E aí, às vezes, acontece das pessoas não orientarem, eles vão lá, fazem algumas coisinhas erradas, o que é normal, todo mundo erra, tá aprendendo. Mas se vocês orientarem, com certeza, eles já vão iniciar muito melhor. Falo isso até pela minha paróquia aqui, né, que a gente sempre faz formação, porque quando as pessoas chegavam, né, no início era muito mais complicado, hoje já tá bem mais tranquilo. Que bom que vocês não vão cortar a cabeça de Igor, gente, amém. Amém, Marcela, vocês também. Que Deus abençoe todos nós, sempre. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu estava comentando com o Kive aqui no começo, Igor, que eu fico sempre preocupada com o tempo, né? Eu tentei fazer o resumo do resumo do resumo, porque eram 40 minutos. E aí falava para ela que eu fico preocupada com o tempo para a gente não exceder muito, né? Porque eu sempre passo e a pessoa fica assim, mas era até tal horário e você sempre rende muito. Assim, né? A pessoa que gosta de conversar, que gosta de responder as coisas, fica aqui respondendo até dizer chega. Mas podem me cortar aí, podem falar aí do horário. Eu acho que hoje deu para fazer, né, mais resumido.
Eu acredito que o pessoal não tem mais perguntas não, né? Que ninguém botou mais. A Valéria está dizendo que na coleção de foto dela tem o Diácono Igor, mas ele nunca foi decapitado ainda. Ainda bem. Ainda bem, né? Catiane, nós queremos agradecer você pela disponibilidade, pela gentileza de sempre aceitar estar conosco, né? E graças a Deus, dessa vez, teve um alcance bem maior, né? Gente de várias, aqui vamos dizer que foi quase o encontro do regional, né, Igor? Eu percebi que tem gente aqui de Onápolis, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Amargosa, Tapetinga, Salvador, além das nossas paróquias aqui da Diocese de Camaçari. E a Daniel de Paula está comentando aqui, né? Catiane JC, Daniel aqui presente também. Que bom ter meus irmãos aqui da JC presentes. Inclusive também teve Camila aqui da agência Clara Comunicação, que eu e Igor fazemos parte. Então, muito bom ver todos vocês aqui. Olha, Diocese de Bonfim também ali, ó. Vitória da Conquista. E muitos elogios, ó, muito produtivo. Parabéns, irmãos pasconeiros da Diocese de Camaçari. Obrigado, Catiane, pelas dicas. Deus abençoe a nossa missão em comunicar o Cristo, em especial através das imagens. E amém. A nossa comunicação, a imagem fala muito, né? Então, os nossos registros são muito importantes. E a importância também da gente preservar essas imagens, não de qualquer jeito. Se tiver um banco de imagem, né, na paróquia, um computador disponível para poder estar salvando, até mesmo no Google Drive, porque fica esse histórico registrado também das nossas paróquias. Com certeza. A gente aqui, ela fez o curso comigo esse mês, né? Tá falando para vocês aqui mês passado. E vocês precisam ver que é maravilhosa. Tem fotos incríveis. Eu não sei se ela posta, está escondendo o jogo, viu, Igor? Porque fotografa muito bem. Tem o resultado dela no curso incrível. A apresentação dela foi incrível. Não sei se ela te mostrou, pode ir para ver. E eu fiquei muito feliz com o resultado dela. Até postei, assim, alguns amigos meus comentários. Falei, ó, aquelas alunas, assim, nota 10 da classe, foi incrível. Obrigada. Ai, gente. A Marcela... Pois é. A Marcela está dizendo aqui, ó, vamos marcar um encontrão dos pasconeiros depois que passar essa pandemia. Eu topo. Eu topo. Tô com saudade de encontrar esse povo, todo mundo presencialmente. Queremos mais uma vez agradecer a Catiane, agradecer cada um de vocês que se colocaram à disposição, né, nesse tempo, disponibilizaram sua noite para aprender, e importante também porque a gente aprende para servir e também leva para a nossa própria vida, né, as fotos de família, como é bom a gente ter nossas fotos, nossos registros também bem feitos, bem organizados. Então, muito obrigada a vocês por se colocarem à disposição para aprender e para conhecer cada vez mais. Cleidiane está dizendo aqui, ó, façam mais oficinas como essas. Então, falar em fazer oficinas como essas, vamos falar do nosso próximo Passo Comunhão. Isso. Que a cada mês nós vamos ter esse encontro. Em maio foi excepcional, né, por causa do encontro do Dia das Comunicações, nós fizemos 2. Então, esse é o segundo desse mês. Mas a partir do mês que vem, vai ser um encontro por mês. Então, para vocês já colocarem na agenda, dia 17 de junho, iremos falar sobre a comunicação interpastoral. Como é importante a gente ter essa comunicação com as outras pastorais, até porque a PASCOM está a serviço das pastorais, está a serviço das nossas comunidades. Então, como fortalecer a nossa comunicação com as outras pastorais para poder estar comunicando melhor? Então, o André Moreira, ele estará conosco, conduzindo esse encontro. Então, já coloque aí na agenda de vocês, 17 de junho, às 8h30, aqui no Meet. Iremos disponibilizar também, né, o link de acesso, tudo certinho, para que vocês possam participar e sejam sempre muito bem-vindos. Eu acho que é importante essa nossa troca, esse nosso contato aqui. Com certeza. Lembrando que é aquilo que Vívia falou, que quando a gente dialoga com as outras pastorais e movimentos da nossa paróquia, a gente estabelece essa intercomunicação, né, de pastorais, e a gente vai aprendendo também a nossa identidade enquanto pastor, enquanto PASCOM, enquanto pastoral da comunicação, que nós estamos a serviço não só de uma única pastoral específica, mas a serviço ali do todo, né, do todo da comunicação. E quando a gente anuncia, não é a PASCOM que anuncia,
né? Mas a gente anuncia aquilo, os frutos, né? Os grupos, que são os frutos da paróquia. Então, tudo aquilo que os grupos vai produzindo, nós vamos anunciando, nós nos tornamos pontífice, né? A gente lembra que é um atributo que é dado ao Papa, mas nós também, enquanto pastoral da comunicação, somos pontífices da comunicação, né? Somos esses que faz essa ponte para as pessoas e leva essa informação. Então, lembre-se sempre, pasconeiro, né, que você é pontífice da comunicação e você que faz essa mediação. E lembre-se mais ainda que não é a Pascom que anuncia, mas você anuncia a paróquia, né? Então, se acontece algum movimento, é a paróquia que está anunciando, né? Por meio, então, utilizando aí do valioso trabalho dos pasconeiros e pasconeiras. É isso mesmo, Kívia? Exatamente, importante a gente destacar isso, né? Porque o nosso serviço, digamos assim, a gente é de bastidor mesmo. Então, a Pascom não vai estar em evidência de certa forma, porque a gente está ali na frente fazendo uma transmissão, está ali fazendo uma foto, está ali informando, mas o nosso papel mesmo é de bastidor para poder estar anunciando o que a paróquia está fazendo, o que a pastoral está fazendo. Então, é importante lembrar disso, porque é como se fosse uma assessoria de comunicação, né? Mas a gente usa o termo de pastoral, porque estamos cuidando. Então, quem é que está anunciando não é a Pascom, quem anuncia é a paróquia em si, que está realizando aquela atividade. Então, é importante destacar isso, como você falou. Eu queria só fazer um comentário aqui, porque o pessoal está comentando aqui no chat, eu estou aqui meio preocupada. Surgiu um comentário aqui de um dos nossos irmãos falando que ele fez um vídeo, gravou um vídeo, e aí tirou prints, né? Como foto para postar. Gente, tomem cuidado com isso. Aí tem uma galera que falam que vai aderir, que gostou da ideia e tal. Por que tomem cuidado com isso? Porque perde qualidade. Então, assim, print não é foto. Vocês não vão ter qualidade de foto com print. Isso é bacana para você fazer, assim, uma brincadeira. Tipo, tô em casa, quero fazer uma selfie. Tranquilo, façam, brinquem, né? Façam à vontade. Mas lembrem, para fazer dessa forma para fotos de Pascom, não vai dar, porque vocês não vão ter qualidade bacana depois para subir essas fotos. Quando for recortar esse print, não vai estar legal, né, para poder postar. Se for revelar, pelo amor de Deus, vocês não vão conseguir revelar isso numa qualidade boa, não. Então, cuidado com essas brincadeirinhas. Foto é foto, vídeo é vídeo, cada um com suas especificações. E mais cedo, uma outra pessoa colocou aqui, eu não vou lembrar o nome agora, gente, desculpa, mas alguém colocou assim, que quando faz as fotos com o celular, a mão fica tremendo. Uma dica, sempre segura o celular com as duas mãos. E se você, por acaso, né, tem algum problema específico nas mãos, ou você realmente não consegue ficar ali com a mão parada por muito tempo, se possível, use um tripé ou algum lugar de apoio. Ou encosta ali no banco, encosta em algum lugar o celular que você consiga segurar de uma forma mais fixa. Ou um tripé, que é muito bacana também. A gente tem na Pascom um tripé. A mão deve tremer de emoção também. Então, leva o tripé na hora para dar certo. Mas tem câmeras que até faz esse ajuste, né, Kátia, desse foco. Tem a estabilização, mas assim, tem equipamentos que são bem pesados. Por exemplo, o equipamento que eu trabalho já é bem pesado e as pessoas acham que é bem leve. Então, as pessoas olham e acham que é leve. E quando eu peço para alguém segurar, todo mundo começa a esse drama. Nossa, como é que você aguenta? Imagina ficar horas em pé com esse equipamento, com flash, com lentes maiores, com mais peso. Mas o ideal é realmente você tentar se equilibrar o máximo possível. Aí, se você um equipamento que está muito pesado, ou você acha que não vai conseguir ficar por muito tempo, o ideal é levar um tripé mesmo, para você não correr risco, né, de não conseguir segurar esse equipamento. Até mesmo no celular, para gravação, tem tripés que são mais fininhos, são mais baratos, tem outros mais robustos, e aí depende muito do equipamento que a pessoa vai usar, mas dê uma pesquisada no tripé, que é bem bacana vocês terem um também. Muito bom. Então, mais uma vez, Kati, muito obrigado mesmo por tudo. Agradecer também a todas as pessoas das diversas Pascões que estão aqui. Agradecer também a presença de Camila. Camila está aqui. Cami, seja muito bem-vinda ao nosso Pascomunhão, viu? A alegria é muito grande te ver. Todos os outros,
né, das diversas regiões. Obrigado mesmo, viu? Tenha uma boa noite e qualquer coisa segue Catiane lá no Instagram, né? Então, Anderson, o Passo Comunhão tem a da Diocese, né? A gente poderia pensar até fazer um grupo no WhatsApp do Passo Comunhão, seria interessante. Vem aqui é minha chefe aí. É uma possibilidade, né? Já que tem muita gente que de fora, né, não está ainda no nosso grupo, a gente pode fazer sim. Vamos fazer. Uma boa ideia. Muito bom. Então, podemos terminar com a bênção final, né? Para pedindo ao bom Deus que possa nos dar uma boa noite de descanso. Pedir que essa bênção final também alcance sempre mais o trabalho de Catiane, toda a sua vida, toda a sua disponibilidade, sobretudo também sua missão. Tenho muito forte isso, que mais do que um trabalho, Catiane leva isso muito como uma missão, um serviço à disposição da igreja, e isso é muito bonito. Que o Senhor possa abençoar todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil, que desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, gente. Amém. Faz o que até mais. Tchau, até o próximo. Tchau, tchau.